Desastre absoluto político para os Estados Unidos, para a democracia e para o combate ao terrorismo, nas imagens que todo mundo está acompanhando aí, de avião dos Estados Unidos decolando rapidamente às pressas, fugindo do Afeganistão, com os cidadãos do Afeganistão desesperados, correndo atrás do avião, tentando pular e agarrar nas rodas do avião para não ser deixados para trás no regime do Talibã. Fala aí, galera do Ranking, beleza? A gente pensou um pouco se deveríamos fazer um vídeo sobre o assunto do Afeganistão, porque o ranking é focado, como vocês sabem, em corrupção, privilégios e ineficiência do governo brasileiro. Porém, trata-se de um efeito de tamanha magnitude global, tão impactante, que a gente não sabe as consequências ainda, que nós decidimos fazer esse vídeo para informar um pouco o que está acontecendo e também fazer algumas análises linkando com a situação política aqui no Brasil. Vamos fazer então uma breve retrospectiva histórica só para colocar um pouco de contexto nessa situação. Vamos voltar aí para os anos 80, na parte final da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Tinha um governo que foi visto por Moscou como anti-soviético, e aí a União Soviética decidiu invadir o Afeganistão, ocupar e trocar esse governo por um mais pró-União Soviética. Também foi uma forma de desviar a atenção dos problemas econômicos do regime, já estava bem claro que a União Soviética não ia durar muito tempo. No final foi uma guerra desastrosa, em que a União Soviética ficou anos atolado no Afeganistão, juntou guerrilheiros islâmicos de todos os países árabes, de todos os países muçulmanos, e foram lá combater o inimigo lá, o infiel, que é a União Soviética. E no final, os russos foram expulsos do Afeganistão, e na esteira dessa expulsão veio esse regime que vocês estão escutando tanto falar, que é o Talibã. É um regime muito religioso, fundamentalista, radical islâmico, que prega a imposição da lei islâmica, a Sharia, que é a lei fundamentalista islâmica no trato, no convívio diário, no cotidiano das pessoas, e ele é muito ancorado numa identidade fortíssima que tem no Afeganistão, um país relativamente grande, montanhoso, em que as tribos são as alianças mais importantes. Então você, antes de ser um afegão, muito antes você é um membro de tal e tal tribo, daquela tribo e de outra tribo. Lembrando aí que os afegãos não são árabes, eles são da etnia Pashtun, então eles não falam árabe, eles falam a língua deles, porém, assim como a maioria dos árabes, eles professam o islamismo como religião. Então lá é tribo em primeiro lugar, religião em segundo lugar, e as demais identidades ficam em segundo plano. Não sei quem vai lembrar também, mas o governo do Talibã foi responsável pela famosa e triste destruição das estátuas budistas. Faz uns 20 anos isso aí, tinha algumas estátuas maravilhosas de milhares de anos atrás, e eles falaram que isso era idolatria, não podia ter, e aí destruíram. Tem imagens tristes do governo explodindo essas estátuas, destruindo essa história maravilhosa aí. E outra coisa, além de controlar todos os aspectos da população, o governo do Talibã implantou um controle duríssimo sobre as mulheres. Então a mulher passou a ser efetivamente a propriedade, como se fosse gado, propriedade do marido, não pode sair de casa sem um homem da família, não pode sair sem cobrir completamente o rosto, não pode estudar, não pode trabalhar, não pode dizer o que ela pensa. Realmente um controle total em que as mulheres viraram propriedade. E, notoriamente, o Talibã começou a abrigar terroristas globais também, como Osama Bin Laden, que planejou o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o famoso 11 de setembro. E aí, quando teve o 11 de setembro, no governo Bush, os Estados Unidos pediu a entrega do Bin Laden, que o Afeganistão parasse de abrigar os terroristas, o Talibã falou não, e aí a gente sabe o resto da história. O George W. Bush, o presidente americano, ordenou a invasão do Afeganistão, que em termos de forças regulares caiu rapidamente, não era páreo para as forças dos Estados Unidos, mas o Talibã nunca foi destruído completamente, ele não sumiu de cena, porque ele saiu das grandes cidades, onde era impossível resistir às armas modernas americanas, mas se refugiou nas regiões montanhosas do Afeganistão, que são 80% do país. E de lá foi fazer uma guerrilha de baixa temperatura, às vezes aumentava, às vezes baixa, que nunca foi erradicada até o momento agora que eles viraram o jogo. Qual que era o plano do Bush e da sua equipe, que eram os chamados neoconservadores? Eles tinham aquela ideia de vamos então invadir o Afeganistão, vamos tirar o Talibã, desmontar esse regime opressor, vamos colocar lá uma democracia estilo ocidental, trabalhar os corações e mentes do povo do Afeganistão para eles apreciarem, começar a valorizar isso, e aí nós vamos rapidamente sair do Afeganistão, deixando lá uma democracia segura e amiga dos Estados Unidos. Hoje, 20 anos depois, é fácil comprovar que não deu certo, mas ninguém tem bola de cristal, difícil você julgar após fato, achando que, puxa, ele estava errado, se eu tivesse lá eu teria feito muito melhor. Muito difícil esse tipo de decisão. E não só invadiu o Afeganistão, mas não satisfeito, George W. Bush invadiu também o Iraque, um país próximo, derrubou Saddam Hussein e tal, isso é outro capítulo, gerou uma guerra também super longa. Ao longo do tempo, diversos presidentes americanos tiveram o seguinte dilema: caramba, o que eu faço com esse pepino chamado Afeganistão? Porque eu estou com minhas tropas lá, agora fez 20 anos desde a invasão americana, e tem soldado americano no Afeganistão. De tempos em tempos vem um caixão com algum menino americano voltando para os Estados Unidos dentro do caixão, embalado na bandeira americana, e os americanos pensam, pô, quando é que a gente vai sair desse lugar? Então, por um lado, o presidente americano quer sair de lá o mais rápido possível, por outro lado, ele desconfia que pode acontecer exatamente o que aconteceu. Saem os americanos, o governo lá, que é um governo muito fraco, desaba, e o Talibã toma o poder, humilhando os Estados Unidos e voltando à situação original lá de 2001, de antes da invasão. E foi exatamente o que aconteceu. De quem é a culpa agora? Tá tendo um jogo de culpa daqui, culpa dali, em que o Donald Trump e diversos conservadores americanos culpam a fraqueza do Joe Biden. O governo de vocês,
que deixou acontecer isso, você quis tirar suas tropas e não fortaleceu o governo do Afeganistão, vocês são fracos, e aí o Talibã ficou animado e tomou o país inteiro. Enquanto isso, Joe Biden e seu governo culpam o Trump, porque isso é preciso deixar claro, quem deu ordem para a evacuação total do Afeganistão foi o Trump. Ele fez um acordo com o Talibã no ano passado, combinando uma certa data para os americanos saírem e falando assim, olha, vocês prometem ficar bonzinhos aí, a gente sai, meio que sabendo que o negócio ia dar ruim. Então, nos bastidores, os americanos sabiam que em algum momento o governo atual não ia aguentar e ia cair. A dúvida era quanto tempo. Eles não imaginavam que o Talibã ia tão rápido avançar sobre a capital. Cabul é uma capital grande, tem 3,5 milhões de habitantes, mais ou menos. E essa capital, em 3 dias, foi tomada, invadida. O exército afegão, que tinha armas americanas, treinamento americano, que o próprio Joe Biden falava, olha, nós estamos aqui com o exército, a gente confia na capacidade deles de manter o país seguro, etc. Simplesmente eles saíram do país com as suas tropas, e em poucos dias o exército oficial do Afeganistão foi desmoronando, foi derretendo, as forças afegãs abandonando suas armas ou se juntando ao Talibã, o que mostra que no fundo, pessoal, esse conflito, essa batalha, na verdade, mais do que pelas armas, sempre foi pelos corações e mentes dos cidadãos. Essas duas mensagens estavam sendo passadas para os cidadãos do Afeganistão. De um lado, a mensagem moderna, ocidental, olha, vamos ter uma democracia e vai ter prosperidade e vamos ter um governo honesto, um governo que investe no povo, igualdade entre homens e mulheres e uma pessoa, um voto, vamos diluir um pouco essas identidades religiosas e tribais. E essa mensagem vinha por um lado e por outro era a mensagem religiosa. Olha, isso aqui é uma ofensa aos olhos de Alá, você tem que ser fiel à sua tribo, olha só que corrupção esse negócio do Ocidente que vem aqui com esses valores e põe as nossas mulheres para se exibir por aí para lá com roupas indecentes, e o verdadeiro afegão ele luta pelo Alcorão, pela sua tribo, nós temos que acabar com toda essa poluição, essa corrupção do Ocidente, esse governo corrupto, fantoche dos americanos, e essa mensagem que estava de um lado e do outro. E basicamente, simplesmente essa mensagem foi passada pelo Talibã com coerência, com uma certa competência, com muita dedicação, e essa aqui não, e acabou perdendo a luta por esses corações e mentes. As cenas que a gente está vendo são o pior pesadelo possível dos cenários dos americanos, porque realmente é uma humilhação para a grande potência mundial, mostrar que um bando de cara de turbante e arminha consegue conquistar tão rápido um país que estava sendo armado e treinado pelos Estados Unidos. Há poucos meses atrás você tinha um general americano comparando forças e falando, o jornalista perguntou até, senhor, como é que o senhor avalia a chance do Talibã tomar o poder no Afeganistão? E o próprio general falou, não, nós temos 300 mil homens armados com armas modernas americanas, enquanto o Talibã tem 75 mil somente, a chance é mínima, muito baixa, tá aí o resultado. Quais são as consequências, pessoal? É muito difícil prever, mas 3 coisas se destacam. Em primeiro lugar, um enorme retrocesso e risco de vida imediato para as mulheres do Afeganistão, que estão desesperadas tentando fugir do país. Tem ativistas do movimento feminino lá, tem ministra que era do governo Talibã, escondida com as filhas em casa, desesperada, porque fala, agora que eu estou completando meus estudos, agora que eu quero me libertar, que eu posso... Uma carta muito triste de uma menina que está se formando no Afeganistão, que ela nasceu no pós-invasão americana, então ela pôde estudar, ela gosta de frequentar o café dela preferido com as amigas, e ela fala, cara, tudo isso vai acabar, a gente vai ficar aqui na mão de um regime machista em que eu vou ser só um objeto. Então, um grande retrocesso. Outra segunda consequência vai ser uma enorme animação para todos os terroristas do mundo inteiro, porque esse episódio passa a seguinte mensagem para grupos terroristas, não só no Afeganistão, mas todos os outros, Al-Qaeda, ISIS, os caras que estão na região norte da Nigéria, próximo ao deserto do Saara, todos os terroristas estão com a seguinte mensagem, se a gente insistir, se a gente lutar duro contra os americanos, se a gente ficar lá mantendo nossas armas em terrorismo, em guerrilha, a gente vai acabar ganhando. Então, do ponto de vista do combate ao terrorismo, essa é uma notícia muito ruim. Outra coisa, pessoal, que chama muito atenção, já vindo aqui para o Brasil, é como certos segmentos da extrema esquerda conseguem deixar a cegueira ideológica, a histeria, o ódio anti-americano em tal nível, como, por exemplo, o Partido da Causa Operária, o PCO, que veio com o Twitter comemorando a vitória do Talibã. Viva, isso aí, os guerreiros da liberdade, oprimidos do mundo inteiro, agora estão comemorando contra o imperialismo yankee, tal. Quer dizer, o cara que é comunista, que ele se propõe a ser o defensor da igualdade, dos direitos das mulheres, ele consegue ser tão cego, tão psicopata, que ele vai comemorar os caras de turbante lá, que vão escravizar de novo as mulheres, que enfiá-las dentro de uma jaula e prender elas aos maridos. Ele prefere comemorar isso só para ficar anti-americano. Justiça seja feita, não dá para confundir toda a esquerda com o PCO, tá? O PCO é o extremo do extremo do extremo do extremo, e muita gente na esquerda está condenando corretamente essa vitória do Talibã. Mas a gente tem que pontuar aqui essa cegueira dessa história de você enxergar o mundo binário, né? Se eu sou inimigo dos Estados Unidos, então qualquer um que lutar com os Estados Unidos é meu amigo. Isso é uma barbaridade. E a importância da gente reforçar sempre os valores democráticos nos corações e mentes das pessoas, porque claramente no final do dia tem a história das montanhas, do Afeganistão e as táticas militares e como é que foi, mas no final do dia, pessoal, a batalha é pelos corações e mentes. Então, se os valores democracia, igualdade, direitos das mulheres, prosperidade, liberdade econômica, se esses valores não tiverem incrustados na cabeça e no coração do povo, cara, não tem governo que aguente. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.